A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema A Lei do Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, pelo expositor Alain Faria, do Centro Espírita Luz e Verdade, CELV. Olá, queridos amigos da Associação Espírita Irmã Nilza é Amor e todos aqueles que aqui chegarem. É com muita alegria e com muito carinho que aqui estamos. Eu sou Alain Faria, do Centro Espírita Luz e Verdade, e estarei responsável por nossas reflexões neste dia com o tema Lei do Amor. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, faremos a leitura de uma página, visando o nosso preparo, visando a nossa harmonização. E assim funcionará da seguinte forma, né? Depois dessa página faremos uma prece inicial, daí damos início aos nossos estudos e depois faremos uma prece de agradecimento. Então, a página inicial escolhida é do livro Falando a Terra, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Quem assina a mensagem escolhida é o João de Brito. A mensagem intitulada Amor. O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade, nesse ou naquele recanto isolado. Quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é simplesmente o amor fora da lei. Então, do livro Falando a Terra, Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Então, diante de sublime mensagem, convido a todos vocês nesse instante a unir nossos corações, elevar os nossos pensamentos, rogando ao Pai que seja conosco nesse instante. Ó Pai amado, que esse amor sublime e divinal possa fazer parte das nossas vidas, possa ser uma realidade para cada um de nós, onde
já conseguimos colocar esses ensinamentos do Divino Mestre Jesus em ação em favor de nós e de todos aqueles que nos cercam. Quando, enfim, Pai, trabalharmos em Sua seara com este propósito, estabeleceremos para nós e para o mundo em que vivemos uma nova era, onde o amor, enfim, reina, sublime, trazendo aos corações aquilo que é necessário em termos de conforto, de amparo, de lenitivo a todos os teus filhos. Ó Pai amado, cubra com seu manto misericordioso a toda a humanidade, envolve este planeta, Senhor, trazendo mais paz, equilíbrio, harmonia a todos nós. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos ao nosso estudo, hoje intitulado A Lei do Amor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o item 9. Então a gente começa observando, quando a gente vê a história da humanidade, a gente vai perceber que a passagem de Jesus pelo orbe terrestre estabeleceu para a humanidade uma nova era. O legado de sua missão, da missão de Jesus, é a instituição da lei do amor. Não mais o olho por olho, não mais o dente por dente, não mais a justiça com as próprias mãos, né? Que traz uma ideia de vingança, mas o amar uns aos outros, o perdão das ofensas, não julgar para não ser julgado, fazer o bem sem olhar a quem, e tantas outras lições que estabelece um marco revolucionário para o mundo, representando para a história da humanidade um divisor de águas, a tal ponto que o tempo passa a ser contado em antes e depois do Cristo. O seu legado foi e é tão revolucionário que ele afirmou que poderíamos resumir todas as leis existentes a duas: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se tivéssemos entendido esta mensagem, essa lição, se tivéssemos colocado em prática essas duas leis, não necessitaríamos mais de mandamentos, de código, de constituições, de prisões, de fronteiras e tantas outras criações humanas que pouco ou nada produz de útil. É justamente isso que diferencia Jesus de todos os outros profetas que vieram antes dele, deixando bem claro que a meta é chegar nesse amor sublime, sem barganha, sem apegos, sem exigências. Missão fácil? Ainda não, por certo, queridos irmãos, mas precisamos nos esforçar. Ele também afirmava que meus discípulos verdadeiros serão conhecidos por muitos se amarem. Nesse sentido, cabe a cada um de nós fazer uma reflexão. Será que nós, que nos dizemos cristãos, ou seja, seguidores do Cristo, seríamos considerados por Jesus, no atual estágio em que nos encontramos, como seus verdadeiros discípulos? Vamos mudar a pergunta para ficar um pouquinho mais fácil. Ou seja, já muito nos amamos? E é muito importante esse questionamento. Trazer uma resposta a esse questionamento mostrará para cada um de nós como nos encontramos nesse sentido. Seguidores do Cristo? Cristãos verdadeiros ou não?
Basta olhar, lançar um olhar para a nossa sociedade rapidamente, e essa resposta eu acho que fica bastante clara para todos nós, né? Diante de tanta incompreensão, diante de tanto extremismo, diante de tanta falta de respeito, de tanta dor, de tanta violência, diante dessa pandemia, como nós temos agido? Respeitando uns aos outros, sabendo amar, compartilhar, apoiar, dividir, ser caridosos, ou ainda estamos fechados, olhando só o nosso próprio umbigo, querendo furar a fila da vacina, querendo tirar proveito dessa situação, não tomando as medidas de precauções necessárias para que, nesse momento, a gente possa diminuir os impactos que tudo isso, né, que está afetando o planeta, a humanidade, nesse momento transitório em que o planeta se encontra. Será que a gente já está auxiliando e contribuindo para diminuir esses impactos ou não? São esses questionamentos que vão trazer a resposta de como nós estamos a respeito desse amor. Será que esse amor ainda é egoístico, que só visa o nosso umbigo, os nossos familiares, aqueles que estão juntos de nós? Ou é um amor mais sublime, que se expande e vai além, né, do nosso círculo de convívio, que encontra aquele que está caído, aquele que está necessitando, aquele que está precisando ser amparado? Porque hoje estamos nessa condição, né? Mas como a gente pode afirmar que será o nosso dia de amanhã? Então, entender esse processo é a gente começar a trabalhar para colocar esses ensinamentos do Mestre, tão importantes, em ação, para que, enfim, se estabeleça esta lei do amor. Fênelon é o autor espiritual que ensina esse item que a gente está estudando, começa afirmando que o amor é de essência divina e que todo ser possui, todos carregamos dentro de nós. Tenhamos nós consciência disso ou não, seja o ser mais embrutecido ou aquele mais culto. Não importa em que momento evolutivo nos encontramos, todos possuímos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, este amor sublime está em forma de potencialidades dormitando dentro de cada um de nós. Então, o que falta para nós é alimentar essa centelha, é enriquecê-la a fim de que ela venha crescer e assim abrasar o nosso ser com esse amor divinal. Saber acionar, né, essa centelha divina a fim de que ela se expanda, a fim de que ela cresça e possa desenvolver em todos nós, né, essa sublimidade, esse amor em que o Cristo veio nos ensinar. A forma para alcançar esse objetivo é colocar em prática justamente esses ensinamentos deixados pelo Mestre Divino. Daí ele afirmar ser o caminho, a verdade e a vida, de que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele, se não fosse colocando em prática tudo aquilo que ele veio ensinar. Por isso ele ser o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não seguir esses passos, que não colocar em ação esses ensinamentos, não conseguirá alcançar ao reino dos céus, ao reino de amor, de bondade, de perfeição, a que todos nós estamos destinados, mas que com as nossas ações nós encurtamos ou alongamos mais, né, essa caminhada até chegar a esse reino. Então, quando entendemos isso, passamos a agir no bem, colocamos em prática a caridade, aprendemos a perdoar, pois todas essas ações nascem do coração em que já aprendeu a amar, onde o amor já faz morada. Aqueles corações embrutecidos, endurecidos,
eles ainda não conseguem fazer com que essa chama divina, essa centelha derreta, né? Tire essa brutalidade e possa ir de encontro ao outro. Fenelon, portanto, nos afirma também nesse capítulo que a Terra transformar-se-á em um paraíso quando os homens aprenderem a amarem-se indistintamente. Só então poderemos ser considerados discípulos de Jesus, porque já muito nos amamos. Para aqueles mais rebeldes, mais embrutecidos, será preciso que o tempo e a dor venham para que, enfim, possam fazer brilhar essa luz divina. E vale lembrar que os primeiros convites que nos chegam são sempre de amor. Sempre surgem diferentes oportunidades para todos nós durante a nossa vida de fazer e escolher o bem, de auxiliar, de perdoar, de esquecer. Mas como estamos utilizando o nosso livre-arbítrio? A nossa total capacidade que temos de escolher aquilo que queremos para nós, quando essas oportunidades nos chegam. O que estamos escolhendo? A dor, o sofrimento, a violência, a angústia que nos deparamos são frutos das escolhas equivocadas que nós ainda estamos fazendo. Pois não aprendemos a pôr em prática esse amor que Jesus veio exemplificar. Para muitos de nós, esse amor encontra-se ainda em estágio embrionário. Ele está direcionado apenas aos animais, às plantas, a um objeto, a uma realização, a empresa que abriu, o título que conquistou, a joia cara comprada, ou ainda, né, ele está restrito apenas a si mesmo, ao grupo familiar, ao marido, à esposa, aos filhos. Embora já seja um passo no desenvolvimento desse amor, precisamos entender que essa ainda é uma visão limitada, onde o egoísmo continuará prevalecendo e, portanto, nos impedindo de enxergar que o outro também é merecedor, que ele também necessita, que também sofre, que também passa por problemas, por dificuldades, tanto quanto qualquer um de nós. Jesus, ao proclamar o amai o vosso próximo como a vós mesmo, não estabeleceu limites para esse amor. Ao contrário, simbolizou no próximo a humanidade inteira e não a um círculo íntimo e restrito de parentes, de amigos. Por isso, ele, em certa oportunidade, indagar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Entendendo e mostrando que esse amor, né, vai muito além do que a parentela, vai muito além da consanguinidade. É algo muito mais sublime, muito mais sutil, que só aqueles que despertaram para essas verdades conseguem entender. A prática da lei do amor, tal qual Deus entende, consiste em amar, portanto, a todos os nossos irmãos de forma indistinta. Nesse sentido, vamos perceber a reencarnação, a volta do espírito à matéria em um novo corpo, que tem um papel de fundamental importância quando consideramos a lei do amor. Pois, através da reencarnação, Deus reúne inimigos do passado em uma mesma família, irmãos que precisam se reajustar mutuamente com as leis que derrogaram. E isso só será possível quando aprenderem a amar. Daí a afirmativa, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. É uma oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. A reencarnação é, por isso, um dos instrumentos pelo qual se aplica a lei do amor.
Portanto, é do intenso fluxo de ir e vir, ou seja, de encarnar, desencarnar e reencarnar, que deixaremos de lado as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas mazelas, para alcançar a melhora. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre e após esta passagem por aqui. Mas como isso é possível se percebemos tantos e tantos corações endurecidos ainda? Se temos a sensação de que o mal está avançando? Então, meus irmãos, precisamos entender que o endurecimento do coração do homem, o avanço do mal, não constitui obstáculos à implantação da lei do amor na Terra, pois sabemos ser esta uma condição temporária. Quando finda, quando termina as ilusões, quando nos esclarecemos e a ignorância se vai, ao contágio do verdadeiro amor, o coração cede e aí começamos a desenvolver todas as outras virtudes que são filhas do amor. A caridade, a humildade, a paciência. Então, a gente vai perceber, que essa condição temporária ela vai modificar à medida que a humanidade, portanto, cada um de nós, vai se modificando, vai se transformando, vai se melhorando, vai colocando esse amor em prática. Porque o que qualifica o estágio atual da Terra são os seus habitantes. Ela está na condição ainda de planetas de provas e expiações, pois nós, os humanos que aqui estão encarnados, ainda está vibrando nessa condição, precisando ainda se ajustar com as leis, precisando se melhorar, precisando se reeducar, se evangelizar. O dia que isso tudo acontecer, a Terra automaticamente passa a ter uma outra condição. Mas é preciso que venha o quê? A transformação dos seus habitantes, portanto, de todos nós, para que isso aconteça. Então, se não estamos gostando do que estamos vendo aí fora, isso é apenas um reflexo do que somos nós mesmos. E no trabalho de formiguinha, começando a semear o amor em nossos corações, na nossa família, no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa comunidade, é que a gente começa a colher os frutos, se não hoje, no amanhã, de um planeta regenerado, mais esperançoso, mais solidário, mais caritativo. É isso que a gente precisa entender. Mas Deus conta com cada um de nós para que se estabeleça esse novo momento para o planeta Terra, para a humanidade. Por isso que estamos colocados aqui e passando por esse momento, que de alguma forma assumimos o compromisso de fazer a diferença, de encontrar qual é a nossa missão e auxiliar e contribuir com aquilo que já temos. Então, utilizar os nossos talentos, os nossos dons, em favor dessa humanidade, a fim de amenizar os impactos que este momento está representando. Esse momento que estamos passando está representando, porque toda a humanidade está sendo mais ou menos afetada, direta ou indiretamente, por essa pandemia. E qual é a contribuição que nós estamos dando nesse momento? Será que somos aqueles que estão vibrando numa faixa de melhora, de transformação, de saúde, de imunidade, de força e energia positiva? Ou estamos contribuindo para o acréscimo das dores, dos sofrimentos, das angústias daqueles que estão vibrando ou ainda em sintonia com o mal?
E aí, mais uma vez, se mostra, né, o livre-arbítrio diante de nós. O que nós estamos escolhendo? De que lado nós estamos? Então, o que nós podemos fazer, né, para nos ajustar a essa lei do amor? Precisamos aprender a perdoar quem nos ofende. Precisamos auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. Sermos mais tolerantes, compreensivos com aqueles que nos cercam. É dessa forma que atenderemos fielmente ao chamamento de Jesus, contido no amai-vos uns aos outros. Nos conta Divaldo, numa mensagem, né, numa palestra chamada Cristo Histórico, né, um momento bastante interessante de Madre Teresa de Calcutá, onde ela encontrou o Senhor Jesus. Né. Certa feita ela estava diante de uma cruz e se deteve ao ver aquela imagem, né, de Jesus de uma forma muito especial. Aos seus pés estava escrito 2 palavras: tenho sede. E aí a Madre Teresa fez o exercício que a gente sempre gosta aqui de fazer, né, de se avaliar. Ela se perguntou: o que é que eu já lhe dei para aliviar a sua sede? Olha que interessante. E aí a Madre Teresa resolveu dar-lhe de beber. E para fazer isso, ela deixa a casa monasterial que lhe resguardava, passando a agir em favor de todos aqueles longe daquele mosteiro onde ela vivia. Então ela saía para dar de beber ao Cristo. Passando uma vez, um determinado dia, em frente a um depósito de lixo, escutou um gemido no meio de vários corpos inertes. Aproximou-se da criatura, a envolveu, aconchegou no seu regaço. Aquele ser, no leito da morte, narrou-lhe sua mágoa e a irmã clamou ao perdão. E ela perguntou: qual é a sua religião? A madre lhe respondeu: é o amor. Qual o seu Deus? Meu Deus é você. Porque se em verdade eu não amar, como amarei a Deus? O meu Deus é uma ilusão que eu tenho muito longe de mim. E por fim ela perguntou: por que ages assim? Porque agora eu conheço Jesus. E aí a gente lembra aquela passagem sublime que diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e me visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E como te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está em Mateus, capítulo 25, versículos de 35 a 40. Portanto, meus irmãos, é na ajuda ao próximo que fazemos ao Cristo. É na ajuda ao próximo que encontramos o respaldo para nós mesmos. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que os outros lhe façam, né? Mas deve ele também fazer aos outros aquilo que gostariam que lhe fizessem. Não basta não fazer o mal, mas precisamos fazer todo o bem que seja possível, a fim de que também sejamos amparados quando precisamos.
É dessa forma que a lei do amor vai sendo colocada em ação e vai auxiliando e chegando a todos e todos os corações, como eles precisam, como nós precisamos, ainda mais nesse momento em que vivenciamos. E nós já estamos agindo desta forma? Então, essa era a nossa mensagem, para que a gente reflita bastante sobre essas condições, estabeleça e traga, para as nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, esse amor sublime que vai abrasar a terra, que vai fazer com que os corações embrutecidos, enfim, rompam, essa casca e se ilumine, faça a luz em seu caminho e no caminho de todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, meu muito obrigado, a minha gratidão a esta casa que fez convite tão sublime para nós, que nos deu essa oportunidade. Agradecemos a todos que escolheram dividir esse momento conosco. Receba o nosso abraço fraternal, que ele chegue a cada um envolto em paz, em harmonia, em saúde e do amor que nós ainda carecemos. Então, vale lembrar também, se gostaram da mensagem, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal da Associação Espírita Irmã Nilza, Irmã Nilza em Amor, porque é assim com que a gente faça com que ele cresça e assim com que a gente faz com que a mensagem espírita chegue a outros corações. Vamos espalhar o bem. Então aqui vamos divulgar a doutrina espírita, vamos fazer com que essa mensagem possa alcançar outros corações e levar lenitivo, paz, consolações, ideias, para outros irmãos também poderem estar se beneficiando desse momento. Então deixa aqui meu abraço fraterno a todos da Associação Espírita Irmã Nilza em Amor. Muito obrigado pelo convite. E agora chegou o momento de agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Então vou convidar a cada um de vocês novamente, nesse instante, a se unir a nós numa corrente do bem, elevando nossos pensamentos ao Pai, unindo os nossos corações e colocando aquilo que temos de mais puro e singelo em nós. E vamos vibrar positivamente energias salutares, benéficas e curadoras. Vamos visualizar essas energias saindo de nossos corações e indo, se espalhando pelo ar, no universo cósmico universal, envolvendo a todo o planeta, a toda a Terra, a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos. Ó Pai amado, que cada um deles possa se beneficiar de acordo com a sua vontade e com o merecimento de cada um nesse instante. Tirar a porção necessária ao refazimento de suas vidas, ao lenitivo a esses corações, a força e a motivação necessária para que continuem buscando viver de forma intensa e verdadeira. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 4 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas, com o expositor Alex Sander, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Família, Oportunidade Divina, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aguardamos vocês.